Este programa é livre para todos os públicos. Minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Do início, vamos lá, tá do início. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, da minha família, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Se a tempestade Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. em meio às batalhas, Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. levante os seus braços. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Vai deixando que no seu coração, vai desejando que o Senhor Jesus, verdadeiramente seja o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Fecha seus olhos por um instante, põe a mão no teu coração, nesta tarde, em que você está aqui no Ricão do Meu Senhor, você que nos acompanha nas suas casas, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Deseja já, neste momento, Jesus, eu quero que Tu sejas verdadeiramente o Senhor da minha casa, da minha família, do meu lar. Que o Senhor seja o Senhor diante dos desafios que tenho enfrentado na minha vida. Que nesta tarde, Jesus, pela fé, o Senhor possa governar aquilo que estava desordenado, aquilo que estava fora de ordem na minha vida e na minha família, na vida dos meus filhos, do meu cônjuge, no nosso relacionamento. Que nessa tarde o Senhor possa governar. E tudo isso nós entregamos. E eu gostaria ainda Sim. que você, com a mão no coração, assim como disse essa canção, repete comigo: se a tempestade vem,
Ele é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Incomparável Incomparável. é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Vamos repetir novamente. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus é o Senhor e Salvador. E libertador. E libertador. Incomparável Incomparável. é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E eu convido você nessa tarde a tomar posse dessa verdade. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Vai proclamando isso, meus Verdade, irmãos. Senhor. Quantas tempestades Nós proclamamos, nós temos Jesus. enfrentado? Quantas tempestades você tem enfrentado? Tu és Senhor, É ou não é? Deus, nas nossas batalhas. Quantas batalhas, quantas nossos tempestades, combates. quantos combates. Mas em todas elas, feche os seus olhos mais uma vez, coloque a mão no coração e repita comigo: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E nós fizemos questão de convidar aqui a Maria Júlia e a Gabriela. Vocês viram ela aqui cantando. Por quê? Porque exatamente essa música tem feito jus àquilo que nós temos vivido, principalmente na saúde das nossas filhas, dessas duas que estavam aqui. Depois nós vamos poder partilhar um pouco do nosso testemunho de fé, porque, meus irmãos, a fé é o fundamento daquilo que não se vê. É o fundamento da esperança. É o fundamento da esperança. E nós estamos aqui com você nessa tarde. Quero desejar a paz de Jesus e o amor de Maria a você que está aqui, a você que está em casa nos acompanhando por todo o sistema de comunicação da Canção Nova. Que a paz de Jesus e o amor de Maria invada agora o seu coração, a sua vida, a sua casa e a sua família. E nós estamos aqui nessa tarde, não longe de nós de queremos ser referência, não, porque a referência é Jesus. Jesus é a fonte. Mas nós estamos aqui porque nós queremos sim ser esta família que pode testemunhar que a tempestade vem, mas Ele é o Senhor. A cruz muitas vezes pesa, mas Ele é o Senhor. Em meio às batalhas. Quantas batalhas, né, meu amor? Quantas batalhas nós temos enfrentado. Mas Ele é o Senhor. Eu aqui, junto com meu esposo, junto com as nossas filhas, nós temos feito essa experiência de, em meio às batalhas, de em meio à cruz, de em meio ao sofrimento, proclamar: Jesus é o Senhor. Eu começo, meu amor, porque a gente tem que ser dócil ao Espírito. Sim. Nós hoje viemos aqui partilhar com vocês, né? Eu vejo assim a providência de como o Espírito Santo ele vai regendo as coisas, como ele vai encaminhando e as coisas vão sendo amarradas. Então o professor Felipe Aquino foi trazendo toda a realidade que o mundo vive hoje, a realidade das famílias. O Padre Diogo Albuquerque foi trazendo também aquilo que eu e você precisa buscar para sermos justos. E ele trazendo também o seu testemunho de esperança, de fé, nos encorajando a confiar. E ele relatando também essa realidade para nós quanto família. Agora à tarde nós queremos trazer
esta palavra que fala a fé que vence o mundo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: a fé vence o mundo. Vence o mundo. Diga para ela com muita propriedade: Arthur, a fé vence o mundo, Arthur. A fé vence o mundo. Diga para essa pessoa que está aí, fulano, ciclano, pergunte o nome dela, Cláudio, Neilde, a fé vence o mundo. E nesta pregação que nós queremos trazer, eu e a Benê, quando preparávamos para partilhar, e nós começamos a nos questionar, a fazer esta interrogação: qual é a fé que vence o mundo? Qual é a fé que vence o mundo? E ali a gente, rezando, conversando e pedindo a Deus a graça: Senhor, dá-nos a graça de ser concreto nesta pregação. A graça de trazer para o povo de Deus algo concreto, para que você saia daqui como desejosos, como um homem e uma mulher de fé. Cadê os casais que estão aí? Levante a mão. Cadê os casais? Segura na mão dele ou dela, levante. Faz assim, ó. Fala assim para ele: hoje eu e você precisamos sair daqui. Como um casal. Um homem e uma mulher. Cheio de fé. Olha para ele e diga: você me ajuda. Meu amor. A ser um homem de fé. A ser uma mulher de fé. Meus irmãos, esta fé, ela precisa ser traduzida na nossa vida. Por isso que nós começamos cantando essa música. Justamente porque a nossa fé, a centralidade da nossa fé está em quem? Em Cristo Jesus, é ou não é? Sim. A razão de estarmos aqui, de existir uma canção nova, a razão de existir uma igreja, porque a canção nova é apenas uma obra dessa imensa igreja. A razão de existir, do existir da igreja, é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós proclamamos aqui: se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Não, vocês almoçaram? Sim ou não? Vou falar igual o Padre Diogo, vocês estão me convencendo. Então vamos, pode ser melhor? Então vamos lá, hein? Se a tempestade vem, agora o povo de casa começou a escutar, hein? Se a cruz pesar, em meio às batalhas, Jesus é o Senhor e salvar? Jesus é o Senhor e salvar? Meu irmão, minha irmã, cantar isso aqui é maravilhoso. Ana Lúcia, Deus te dê cada vez mais unção por trazer uma música tão inspirada. Mas cantar isso com a vida, muitas vezes é em meio a lágrimas. Verdade. Muitas vezes é em meio à dor, a sofrimento, ao desespero, às angústias. E aí eu me recordo, esses dias atrás, no dia 21 de março, nós da comunidade Canção Nova, os casais da comunidade Canção Nova, nós tivemos uma formação interna, porque nós também precisamos, gente. Nós também estamos aqui. A diferença é que eu só estou aqui no palco, mas não existe diferença nenhuma na nossa vida. Nós temos as nossas lutas, os nossos combates, as nossas tribulações, as batalhas. E nós precisamos também de viver esses momentos de oração, de intensidade, de formação, de restauração, porque também somos humanos, somos de carne e osso, porque também passamos pelas lutas. E nesta formação, quem pregava para nós é o Alexandre, que vai estar aqui hoje à noite. Já digo para você, hoje à noite nós vamos encerrar o Kairos com um momento forte de intercessão com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Padre Diogo, com o Padre Nevaí,
com Alexandre Roseni. E trazendo para você, o Alexandre ele pregava para nós, para a comunidade, para os casais. E ali, a proposta que Deus, a inspiração que Deus dava ao coração dele era: qual é o bem que o casal da Canção Nova pode contribuir com a igreja, com o povo de Deus. E aí ele começou com aquela palavra lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo, vou até pegar aqui, para eu não me arriscar, como o padre Diogo já sabe de qual, mas eu ainda estou longe de padre Diogo, né? Mas vamos lá. Ele diz assim, olha, preste atenção nisso aqui. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não está ligado a nenhuma mulher? Não procura ligar-te. Se porém casares, não estarás pecando. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas, preste atenção nisso aqui. Versículos 28. Quem é casado aí? Levanta a mão. Cadê os casais? Isso, escuta agora. Escuta. O que é a palavra dele? Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial, e eu gostaria de poupar-vos isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não sou eu que estou falando não, viu gente? Foi só uma pessoinha chamada São Paulo Apóstolo. O que é interessante quando ele vai dizer isso, porque se porém casares, não estarás pecando, mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, você homem e mulher de Deus, eu não sei o que você está escutando lá fora, se o que as pessoas estão te dizendo, que você vai ser feliz, que você não vai ter sofrimento, que você vai ser uma pessoa aonde não vai ter mais dor, isso é balela, isso é uma mentira, é aquilo que o padre foi falando aqui, que o inimigo vai nos convencendo da mentira, enquanto que a verdade nós vamos nos arrepiando. Mas a verdade, cadê o casal aí? Levante, pega na mão, quem que é casado aí? Levante a mão para eu ver, isso. Mas o casado, não, se você não está com o seu esposo, pode levantar a mão também, os casados. Você casado, eu e você, nós aqui, saiba disso. Se porém casares, mas as pessoas casadas terão tribulações da vida matrimonial. Como diz o professor Felipe Aquino, né? Logo de manhã. Como é que ele usou aquela expressão lá? Ou foi o padre? Agora eu não recordo se foi o padre. Ele disse assim: dentro de casa é pancada. Como é que é mesmo? E gritaria. Hã? Fala alto aqui, não estou escutando. Você ouviu? Pancada, bomba. Pancada, bomba, tira, porrada e um monte de coisa. O professor Felipe Aquino falou aquilo que é uma verdade. É verdade. Na vida matrimonial nós vamos ter tribulações, meus irmãos. Foi o padre que falou isso. Foi o padre? Ai, padre, desculpa. É pancada, tiro e bomba. Pancada, tiro, porrada e bomba. Opa, quando for assim, vem aqui na liberdade. Filho, é assim, ó, foi isso que eu falei. Pancada, tiro, porrada e bomba. É ou não é? É ou não é que nós vivemos a luz? Gente, vamos desmascarar Satanás. Para com esse negocinho de anjo. Aqui são anjos. Tem anjos voando. Não, não tem anjo. Tem gente. E porque tem gente, você pode ter certeza que nós vamos ter tribulações. E aí que vem o lindo. Quando eu e a Benê, olha, preparando a pregação, a gente na hora não estava nos acordando, a gente estava pensando um diferente do outro. Aí ela trouxe uma coisa e eu pensando em outra. Mas no outro dia que eu fui para a Santa Missa, aqui, ouvindo a homilia do Padre Evandro, o Espírito Santo nos deu a graça da harmonia e da unidade daquilo que Deus queria falar para nós. E o Jimmy queria ir para a capela sozinho.
Para rezar e colher de Deus. Senão, não, esse negócio está errado. Nós vamos ficar aqui porque a gente não podia abandonar porque as meninas estavam doentes. Gabriela com febre, foi para o hospital. E eu falei assim, não tem como você ir para a capela sozinha, minha filha, me deixar aqui. Nós vamos para o quarto, vamos nos trancar no quarto e vamos rezar e Deus vai falar. E aí eu falei para Jesus... Porque isso é a vida do casal e do matrimônio. É ou não é, padre? Ele não sabe, né? Mas ele deve saber pelos... Mas o padre acompanha os casais, ele sabe. É isso mesmo. Adianta o marido ir sozinho para a capela e deixar a esposa para rezar. Deus não vai falar. E eu fiquei bravo. Deus fala na vida do casal juntos. E eu não fiquei foi? Bravo. Foi. Porque eu queria rezar naquele momento. Eu queria ir para a capela. Eu estava com o coração angustiado. Falei, meu Deus, diante de tanta tribulação que nós estamos vivendo. Agorinha aqui, gente, vocês não têm noção. Nos bastidores do que acontece, vocês não vê. A Gabriela ontem, estava no hospital. Eu cheguei em casa ontem com a Gabriela, eu e a Benê, quase 10 horas da noite. Com febre alta, com bronquite, tossindo, descaída. Você viu que nem parece essa menina, né? Nem parece essa menina que a gente estava aqui ontem. Que foi ontem para o hospital, que teve... A Maria Júlia, que já está quase 40 dias vivendo um processo... De cruz. De cruz. Por favor, chama as duas lá. E aí, quando eu queria ir para a capela rezar, e a Benê falou que não, eu tive que me submeter, fui para o quarto bravo, ainda irritado, porque o Senhor precisava. Mas eu disse, Jesus, o Senhor sabe, o meu coração está na capela, está ali. Eu sei que a minha esposa também quereria estar lá. Eu sei, não é porque ela não quis, mas porque a gente precisava passar por aquele momento de tribulação. Se a tempestade vem, se a tribulação vem, em meio às batalhas, se a cruz pesar, Ele é o Senhor. E naquele momento nós queríamos estar rezando, queríamos estar tranquilo para poder nos preparar para chegar aqui para você e trazer aquilo que Deus estava falando. Mas Deus estava querendo falar conosco na vida. E é isso que Deus quer falar conosco na vida do casal. Que agora... Ele quer falar comigo e com você na sua vida, no seu testemunho de vida. Isso é a fé que vence o mundo. Isso é a fé que vence o mundo. E você dizia, meu amor, do Alexandre. Você começou falando do Alexandre, que vai estar aqui essa noite, dando a formação para nós, essa semana, aqui na Canção Nova, Formação Interna. E você dizia exatamente isso. O Alexandre dizia exatamente isso. A maior contribuição que nós, como casais, como família, podemos dar para a igreja é a fé. É a fé. Diga para essa pessoa, para o seu marido, se você está com sua esposa, diga para ele, a maior contribuição que nós podemos dar. A maior contribuição que nós podemos dar para a igreja. Para a igreja. Para o povo de Deus. Para o povo de Deus. É a fé. É a fé. Meus irmãos, e aí quando eu e a Benê meditávamos sobre essa dimensão, a fé que vence o mundo, e o Senhor começou a falar ao meu coração, a fé vence o mundo, é a fé que nos leva a acreditar no poder da oração, nos leva a confiar as nossas preocupações ao Senhor Jesus, assim como a palavra de Deus nos fala lá em 1 Pedro. Pega a palavra 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Não, fica aqui. Lançai, olha o que a palavra diz: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Repete comigo: lançai sobre ele. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Toda a vossa preocupação. Pois ele é quem cuida de vós. Pois é ele quem cuida de vós. Meus irmãos, esta palavra ela tem norteado a nossa vida durante esse ano. Porque essa menininha que está aqui, se apresenta aí, filha. Fala o seu nome. Meu nome é Maria Júlia, tenho 11 anos. Está no cantinho da criança, né? Sim. Ajuda no cantinho. Sim. E essa menina,
um presente de Deus para nós. Há uns 40 dias atrás, teve uma enfermidade que a gente não descobria. Ela teve uma inflamação na crista ilíaca. Já ouviu falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar, descobri. Depois a gente vai pesquisando, né? Vai se tornando doutor, aqui, ó, né? na cintura, aqui, ó, em cima da cintura, no ossinho da cintura dela aqui. Entre a musculatura e o osso. E ela teve essa inflamação, mas até nós descobrimos, nós vivemos um calvário. A quaresma nossa começou mais cedo, antes do carnaval. Né, Maria? E esta Maria Júlia começou a ter dores fortíssimas. Eu preciso ser bem resumido, porque a história é grande. Mas só para você entender, ela começou a ter dores tão fortes, que ela começava a gritar e a chorar de dor. E a gente dando os medicamentos que os médicos já tinham passado, e aqueles medicamentos não faziam efeito. E essa Maria Júlia, mesmo assim, indo para a escola, mesmo assim, fazendo as atividades, as coisas próprias, mas elas com essas dores. E aí a gente tinha que trazer ela da escola, levava para o médico. Ela ficou internada umas 2 vezes. E nós não descobrimos, fez todos os exames, começamos, os médicos achavam que era apendicite, que era algum problema renal. Então fez tomografia, ressonância, tirou sangue, fez um monte de coisa, fez uma bateria de exame para encurtar. Enfim, nós ficamos quase que 1 mês sem o diagnóstico. Você que é pai e mãe, quando você vê o seu filho sofrer, como é que o seu coração fica? Não é angustiante? E aí o interessante, aquilo que o padre ou o professor falou, agora não vou me arriscar, que nós precisamos catequizar, acho que foi o padre, né? Catequizar os nossos filhos. É isso que eu e a Benê fazemos com as nossas filhas. Catequizamos. E a Benê, conversando com a Maria Júlia, dizendo: minha filha, calma. Ofereça esta dor, este sofrimento. Vamos oferecer. Acho que é melhor você falar isso, porque você falou uma coisa muito interessante. Do oferecimento dela e do seu oferecimento. O que você falou para mim? Eu dizia para Maria Júlia, todas as vezes que ela tinha aquela crise forte, era uma crise muito forte, eu falava: filha, ofereça essa dor pela salvação das almas e pela conversão dos pobres pecadores e pelas famílias. E aí eu falava assim, eu sentia: você está com uma dor física, mas a mamãe está com uma dor no coração de te ver assim. E eu ia oferecendo essa dor, porque é angustiante. Assim, a gente como pai e mãe vê o filho se contorcendo de dor e a gente não pode fazer nada, você não pode tirar. Eu imagino a Virgem Maria, né, vendo seu filho na cruz, sendo crucificado, o coração daquela mãe. Por isso que ela é a Virgem das Dores, né? Porque uma espada transpassará a tua alma. Não foi essa a profecia de Simeão? E realmente, quando a gente vê um filho sofrendo, a gente que é mãe e pai, né, a dor da alma, a dor do coração é muito grande. Mas eu dizia isso para Maria Júlia: minha filha, ofereça a sua dor. E então, em meio às crises que ela estava ali, ela ia chorando e ela ia oferecendo, ela ia rezando: Senhor, eu te ofereço, Jesus. Eu ofereço, Senhor, essa dor pela salvação das almas, pela conversão dos pobres pecadores. Eu ofereço, Senhor, essa dor pelas famílias. E ela ia oferecendo essa dor, ela ia oferecendo essa dor. E teve um dia que ela estava com uma crise muito forte. Padre William estava em casa, chegou em casa para jantar conosco. Ele disse assim, ele rezou por ela. Ele disse assim: olha, Deus coloca no meu coração
que dessa tribulação vocês vão sair mais fortes. Então eu digo para você hoje, se você hoje passa uma tribulação, saiba que essa tribulação é matéria-prima para te fortalecer na fé. E o segredo disso, gente, é oração. Nós só podemos fecundar essa fé, cultivar essa fé, se nós formos homens e mulheres de oração. Porque diante ali no dia a dia, da dor, do sofrimento, ali naquele momento, se eu e você não estivermos em sintonia com Deus, nós começamos a praguejar, nós começamos a falar mal, nós começamos até cobrar Deus. Senhor, mas por que o Senhor está deixando isso acontecer com a minha filha? E quando eu digo assim, da nossa família, e aí eu conversava com a Benê, diante desse sofrimento que a gente passou com a Maria Júlia. E ainda estamos passando. E ainda estamos, né? Ela ainda não está 100%. Ela agorinha estava ali embaixo, deitada, com a dor, porque ela ainda está em tratamento. Mas o mais bonito que eu vi ali, a minha filha, ela me evangelizou. No dia que ela estava internada, na última vez que a dor dela era tão forte que os medicamentos já não faziam mais efeito. Então a médica falou, olha, nós vamos ter que dar tramadol para ela, porque ela está com uma dor muito intensa. Para quem sabe, o tramadol ele é abaixo só da morfina. Isso, né? E ali ela tomou o tramadol, e aí ela ficou internada, a Benê dormiu com ela lá, e eu fui isso era na quarta-feira de cinza, e eu fui e levei o padre William. O padre William foi lá dar a unção dos enfermos para ela, elas não puderam ir na missa de cinza, o padre William foi lá no hospital, deu a unção dos enfermos e deu também as cinzas. E a Eucaristia. E receberam a Eucaristia. E quando eu cheguei ali para vê-la, eu vi a minha filha desfigurada. A Maria Júlia estava pálida, com muita dor, chorando. O meu coração naquele momento, gente, ficou pequenininho. Um coração de um pai que quando vê, eu estava me sentindo impotente. Por muitas vezes, ela não viu, mas Deus sabe quantas vezes eu chorei diante do Senhor, entregando e rezando, e a comunidade abraçando a gente, a comunidade nos sustentando na oração, nos sustentando, porque até então nós não tínhamos ainda o diagnóstico, não sabíamos o que ela tinha. Hoje já falamos, o problema dela é a inflamação da crista ilíaca, porque a graça de Deus, a gente diagnosticou, mas até chegar esse momento, foi um momento de calvário. Um momento de batalha, em que nós tivemos que confiar, porque é essa palavra que eu li para você: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Essa é a experiência que Jesus me fez. E aí eu digo que quando a gente ia a família toda ia para o carnaval, a gente ia para uma missão. Carnaval não, retiro de carnaval. Desculpa aí, né? Ia para o retiro de carnaval lá em Três Corações, na paróquia do Padre Pepe, na comunidade magnífica do Padre Pepe. E ali era sexta-feira, não tinha resposta para o padre Silas e o Padre Pepe, se daria ou não. Por conta dessa situação. Aí eu disse, e aí a Maria Júlia foi fazer o exame da ressonância no Instituto Santa Rosa, e eu estava com minha Bíblia, minhas coisas lá, e eu fui tocada a começar a ouvir a direção daquele encontro que o padre já tinha passado no início de fevereiro. E aí quando eu peguei a direção, o Senhor falava justamente essa palavra, e Ele dizia para mim: Jimmy, é preciso que você confie em mim, lança a vossa preocupação e confia no Senhor. Confia em mim. E quando eu olhei para aquela situação, porque a Maria estava no alto da crise, eu falei: amor, Deus quer que eu vá.
eu preciso ir. Você vai cuidar da Maria Júlia. Você vai ficar com ela. Eu preciso ir porque é um pedido do Senhor. Você quer falar? E aí, diante disso, eu fui para a missão. E a Benê ficou com a Maria Júlia, com a Camila e com a Gabriela em casa. E por providência, o irmão que foi comigo, do Famílias em Pé, ele é fisioterapeuta. E ele lembrou que ele conhecia. Conhecia não, e tem um Conhece, primo, né? Tem um primo que mora lá no Espírito Santo e que é ortopedista de quadril, especialista nesta área. E aí eu partilhei com ele. E aí ele viu, passou tudo aquilo para o seu primo, todo o diagnóstico daquilo que já tinha sido passado, os ultrassom, a ressonância. E aí ele passou. Vivemos ali a missão. Foi uma bênção. Inclusive, eu estava com ele partilhando sobre Inhaxica. Chegou uma mulher, uma senhora lá, entregou a imagem em Inhaxica e disse assim, ela não sabia de nada. O Senhor está pedindo para eu entregar essa imagem da Inhaxica para você, para te dar um presente da Inhaxica para você, porque ela vai cuidar dessa situação que você está vivendo. E ela pediu que você vá lá na capela dela, porque lá tem a capela da Inhaxica. Vai lá rezar e apresenta os sofrimentos que hoje você está vivendo. E ali eu fui para aquela capela da Inhaxica. Rezei pela Maria Júlia. Rezei pelas outras tribulações que aqui a gente estava vivendo na família. E aí eu trouxe a imagem e dei para Maria Júlia e disse, a Inhaxica, ela está cuidando de você. E aí, meus irmãos, passados outros dias, este nosso irmão do Famílias em Pé, o Lucas, falou, Jimmy, escuta aqui o áudio do meu primo. Foi quando ele trouxe o diagnóstico. E aí, a orientação que nós recebemos da nossa médica, a nossa irmã de comunidade, a doutora Márcia, olha, procure o ortopedista então, para ele ver se ele confirma este diagnóstico. Foi quando nós procuramos um ortopedista, doutor Henrique Lages, aqui da cidade de Lorena, e ele tomou os exames, e aí ele trouxe o diagnóstico. Porque até então, porque é muito grande, a gente já tinha ido no ortopedista. E nesse primeiro ortopedista, ele desconsiderou tudo aquilo que a gente tinha feito de exames. E ele disse, olha, a dor que a Maria Júlia tem não é proporcional a isso que foi diagnosticado. E aí a gente tem que investigar, ele dizia. Nós temos que investigar porque pode ser algo mais sério. Até ele disse, uma infecção autoimune, poderia ser uma doença autoimune, poderia ser um câncer nos ossos. Então nós lembro, né, eu e a Benê, quando saímos de lá, nós saímos acabados. Recebendo essa notícia e pensando, meu Deus, tende misericórdia de nós. Então quando nós recebemos esse outro diagnóstico, e aí a gente foi nesse outro ortopedista, o ortopedista falou, não, o que a Maria Júlia tem é real. Essa dor é muito forte mesmo, Jim. Benê e Jim, fiquem tranquilos, porque o que ela tem é porque ela é uma criança e ainda está desenvolvendo. Então, o osso dela ainda, existe uma cartilagem, e este edema que está ali é o que está causando esta dor forte. E o tratamento que a Maria Júlia fez é de um corticóide no local. E foi então que ela começou a melhorar. Veja, gente, contando rapidamente, porque tem que ser rápido, nesse tempo, para a gente encontrar esse diagnóstico, foram 40 dias. 40 dias com a Maria Júlia de repouso total, sem poder andar, com muita dor. E ela dizia, papai, eu dizia, filha, você está com dor? Pai, a dor não passa. A questão é que a dor não passa. O problema é que depois vem
a crise, que é muito forte, que é insuportável. Então ela passou esses 40 dias assim. E o Senhor pedindo para mim: lançai sobre mim todas as vossas preocupações. E aí eu me lembrei do que o professor Felipe Aquino disse, que às vezes a gente quer... Não foi o professor, foi o padre, de novo. Que a gente quer que as coisas, como uma varinha mágica, que a gente escreve um livro onde, olha, 30 receitas para que você possa passar o sofrimento, a dor. Mas não, o Senhor, Ele foi nos mostrando que nós temos que ter paciência. Temos que saber lidar com a dor, com o sofrimento. Mas confie, se abandona, se lança. Gente, essa é a fé que vence o mundo. Nada contra a maré, vai contra aquilo que o mundo muitas vezes é o mundo do imediatismo, é o mundo do agora, é o mundo do full time. As coisas têm que ser feitas agora. Por isso que muitos de nós desesperamos, buscamos outras crenças, vamos lá em lugares, em pai de santo, em mãe de santo, vai buscando bezedeira, vai buscando o ocultismo, para tentar, no desespero, para tentar curar pessoas. Mas o Senhor está dizendo: não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de lançar as vossas preocupações no Senhor. A fé, ela é provada. Só se tem fé quando passamos pela provação. E se somos provados, nós teremos fé, se nós buscarmos nele, no Senhor. Parece um trocadilho, né? Só se chega a fé se passamos pela provação. E se tivermos a provação, nós adquirimos a fé. Eu até escrevi esses dias no meu celular, pena que ele não está aqui, mas eu estava meditando sobre isso. A fé, ela precisa ser provada. E eu digo para você, somos exemplos de homem e mulher de fé? Não, estamos aprendendo assim como vocês. Nós estamos na escola da provação para aprendermos a ter fé. Eu reconheço isso. Por quê? Porque quando nós estávamos aqui, Padre Diogo estava pregando, a Maria Júlia chegou e falou assim: mãe, está doendo. Gente, fazia dias que ela não sentia dor. E aí eu já gelou. Porque para quem passou 40 dias com a filha tendo crises de dores, e aí ela vai e começou: mãe, está latejando. Gente, já gelou dentro de mim. Só eu sei que eu passei aqui agora há pouco na pregação do padre. E aí eu já fiquei, já veio de novo, né? Aquele medo, aquela insegurança, aquela angústia. Aí eu desci, esperei o padre terminar de pregar. Ela desceu, deitou no sofá aqui embaixo. Eu desci, entrei ali na salinha do camarim, rezei por ela. Fui aquecer o almoço da Gabi. Essa é a vida de mãe. Tá vendo? Tá na missão, ao mesmo tempo tá cuidando do filho, tá fazendo a comida, não é assim? E eu fui esquentar a marmita. O Jimmy nem viu, ficou só eu na cozinha e o micro-ondas. Micro-ondas esquentando e eu rezando. E eu falando para Jesus: Jesus, no poder do seu nome eu rejeito toda e qualquer angústia e aflição. Eu rejeito agora essa angústia, esse medo que bateu no meu coração da Maria voltar a ficar ruim. Pela fé eu proclamo: Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da saúde da Maria Júlia. Gente, nós somos provados a todo momento na fé. Nós somos provados, nós temos sido provados a todo momento na fé. E a palavra, meu amor, que você trouxe, lá em Eclesiástico 2, diz assim: filho, se te apresentas para servir a Deus, sim, permaneça na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação.
Repete comigo. Filho. Filha. Vamos lá? Filho. Filho. Se te apresentares para servir a Deus, se te apresentares para servir a Deus, permanece na justiça e no temor. Permanece na justiça e no temor. E prepara a tua alma. E prepara a tua alma para a provação. Para a provação. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Mantenha o teu coração firme e ser constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. E não te afobes no tempo da contrariedade. E não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não largues. Agarra-te a eles e não o largues. Para que sejas sábios em teus caminhos. Para que sejas sábios em teus caminhos. E agora esse versículo é muito importante. Esse versículo 4. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Gente, quando a gente vai lendo essa palavra aqui, parece que assusta a gente, né? Meu Deus, ser cristão tem que passar por tudo isso? Tem porque eu e você, nós estamos no mundo, gente, que jaz sobre as trevas. Nós estamos no mundo que quem é o príncipe deste mundo hoje é Satanás. E é por isso que nós passamos por tribulações, é por isso que nós passamos pelas lutas. Mas o bonito, gente, é que quando eu e você somos homens e mulheres de fé, quando nós nos lançamos, quando nós não temos medo de nos lançar neste barco, de ir neste barco em que Jesus está, aonde sim vamos passar por tempestade, aonde vai ter vendavais, mas se nós estivermos no barco em que Jesus está, você pode ter certeza que esse barco não vai afundar. Não vai afundar, não. Amém. Se é para o Senhor, aplauda para valer. Deixa que o Senhor governe este barco. Não pule fora desse barco, meu irmão, minha irmã. Não desista. Seja um homem e uma mulher de fé. Porque a fé que vence o mundo é a fé que se lança e confia no Senhor. Mesmo na dor, mesmo na tempestade, mesmo nas provas. Agora deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Não pense que quem não está buscando a Deus, porque todo mundo nessa vida sofre. Todos. Não existe uma pessoa nesta terra que não vai passar por sofrimentos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, negro, amarelo, azul, rosa. Todos passam por sofrimentos. A diferença é a resposta para o qual eu quero dar diante desse sofrimento. Aí que está a diferença de um cristão que vive pela fé. O cristão que vive pela fé não vão pelos caminhos aonde a porta é larga, aonde a porta te abre assim, olha, vem aqui por este caminho, entra por esta porta. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus? A palavra de Deus diz assim, eu volto já aqui nessa palavra, mas para eu não me perder, lá em Mateus capítulo 7, diz assim, versículo 13: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Poucos são os que encontram, gente. Deus está te convidando, entra pela porta estreita. Olha para essa pessoa, diga para ela: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Meu irmão, para entrar na porta estreita, nós temos que ser pessoas de fé. Para que nós possamos vencer o mundo, nós precisamos entrar na porta estreita. E a porta estreita, a palavra já diz, ela é estreita, ela é apertada. A família, ela vai entrando nessa porta bem apertada. Fica apertadinho aqui, meu amor. Bem apertadinho. Vai
vai tirando lascas. O casal ali, ó, para entrar na porta estreita, ele vai tirando as lasquinhas. Um vai formando o outro, um vai ajudando o outro, um vai santificando. Para que eu e você, para que nós, quanto família, preste bem atenção, por quê? Que o Senhor fala nessa palavra lá em Eclesiástico 2, suportais as tribulações, suportai as demoras de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos nos cristificando. Na medida que nós vamos entrando nessa porta estreita, nós vamos nos cristificando, nós vamos tornando um outro Cristo, nós vamos tornando a imagem de Cristo. Aí eu lembro daquela música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. E como que Jesus sorrir viveu, né? como Jesus sorria. Eu vou dizer mais uma aqui: chorar como Jesus chorou. A porta estreita, ela vai nos cristificando, vai nos tornando um outro Cristo. Se você não entrar na porta estreita, meu irmão, você não vai se tornar um outro Cristo. Você não vai se tornar aquilo que você já foi criado lá em Gênesis. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e para nós tornarmos a imagem e semelhança de Deus, nós estamos passando por este processo do cadinho da humilhação, do ouro e da prata, que passa por essa prova, que é provado na fé. Gente, não existe outra forma. Se existisse, gente, você acha que a gente estaria aqui perdendo tempo? Estaria, padre? Não existe. Para se ter fé, é preciso ser provado. Como eu dizia, o Senhor se utiliza das tribulações, dos sofrimentos. Quem tem sofrimento e tribulação na sua família, levanta a mão. Então louve e agradeça a Deus que você está sendo provado, e para você ser forjado na fé. Isso mesmo. Deus se utiliza das tribulações e dos sofrimentos. Porque, meus irmãos, é ou não é que nós estamos vivendo num tempo de tribulação? Quantas situações nós temos vivido a nível mundial, que tem nos levado a exercitar a fé, é ou não é? Por exemplo, eu estava meditando sobre isso, partilhei com o Jimmy. Pandemia, Covid-19. Quando foi pedido para todo mundo se isolar, ficar dentro das suas casas, é ou não é que o desespero entrou no coração de muitos? Quantos deixaram de ver a família? Gente, quantos de nós fomos levados ao desespero, à angústia, ao medo? Quem não teve medo de morrer aqui, levanta a mão. Todos nós tivemos. E infelizmente, eu até soube de pessoas que tirou a própria vida porque contraiu o Covid. Minha irmã me contou isso. Meu pai ficou doente no tempo da pandemia. Meu pai estava internado no hospital em Pindamonhangaba. E ela assim: Beneta, aconteceu uma situação terrível aqui hoje. O que aconteceu, minha irmã? O rapaz pulou da janela do hospital porque descobriu que estava com Covid. Um rapaz jovem. Gente, isso para dizer o tamanho de desespero das situações que se apresentam hoje no mundo. Então hoje são as enfermidades, o desemprego, as perdas. Eu me lembrava, né, meu amor? A gente partilhava na comunidade Canção Nova. Eu vejo que lindo, que beleza, olhando para os casais da comunidade, cada um vivendo também as suas lutas, seus sofrimentos, e estão ali firmes na fé. Talvez você não conheça muitos desses casais dentro da Canção Nova,
Uma Marcilene, que é minha irmã de noviciado, que no ano de 2016 perdeu o seu esposo, casado jovem, tinha uma filha, perdeu por causa de uma embolia que ele teve. E que para ela foi como para toda a comunidade, choramos muito, sofremos muito, mas imagina ela como esposa que perdeu seu marido e que deixou uma filha pequenininha, a Rafaela. E quando eu olho para a vida da Marcilene aqui na comunidade, mesmo sendo viúva, que testemunho de fé. que testemunho lindo, meu Deus. Os santinhos da comunidade que muitas vezes estão no escondido, que nós não sabemos, que vocês talvez não conheçam, mas tem, gente. Deixa eu dizer, na Canção Nova, essa é a contribuição que nós queremos dar para a igreja. Nós queremos levar esse verdadeiro testemunho de fé, embora na dor, no sofrimento, embora na sua viuvez. Hoje, ela na comunidade atende os casais, está rezando pelos casais, cuida da sua filha, enfrentou os medos, teve que aprender muita coisa, lidar com muita coisa que ela não lidava, porque quem fazia era o seu esposo. Eu olho para uma Maria Renata, que você já ouviu falar aí dos programas Juntos Somos Mais, de outros programas, que perdeu o seu esposo na Covid, o Claudião. Sofremos, choramos. Como foi difícil perder o Claudião também, meu Deus. E eu vejo uma Maria Renata na sua viuvez, cuidando dos seus 3 filhos, do Henrico, que é caçula, pequeno, se eu não me engano está com 3 ou 4 anos. E uma mulher de firmeza, de fé, perseverante na oração, perseverante na missão. Quando eu olho para uma Andréia e para um Theo da comunidade Canção Nova, que tem 5 filhos e está esperando mais uma outra filha. Outra filha não, mas é um menino. Isso. Mas o menino está indo para o 6º filho. E ali diariamente, eles são meus vizinhos de frente. Ali a gente escuta diariamente, com a família, rezando o seu terço. Rezando o terço em família. Mesmo a Andréia com as suas enfermidades, quem sabe que é fibromialgia, sabe o quanto dói. Cuida da casa. Trouxe a sogra para cuidar da sogra. Trouxe a mãe para cuidar da mãe. Na luta, gente, é aquilo que eu disse na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7. Nas tribulações, o matrimônio comporta as tribulações, meus irmãos. Mas quando a gente vive isso com fé, nós conseguimos viver isso, gente, com mais suavidade. Porque nós conseguimos dar uma resposta diferente, uma resposta de amor. Desculpa, amor, mas eu me recordei também da Angélica e do Emerson da comunidade Canção Nova, que às vezes você não conhece, que fica na casa de Maria atendendo e rezando. A Angélica, o Emerson está no Eventos, que perderam o seu menino Gabriel com 4 anos com um tumor. E todo mundo na comunidade velando, todo mundo chorando, sofrendo. E quem estava nos consolando? Sabe quem estava nos consolando? A mãe e o pai. Os 2. Entregando seu filho, dizendo que agora o Gabriel está na glória de Deus. Gente, e quem conhece a Angélica, sabe? Eu fiquei imaginando quando eu estava em Cuiabá. A Angélica, se dá um espirro, ela está chorando. Passou um mosquito, ela vê o mosquito, ela chora. Ela chora. De tão emotiva que ela é. Só que no dia do enterro, isso é fé, gente. Isso no dia, no velório do seu filho, a Angélica não chorou, não se desesperou. Isso é fé. E interessante que a gente pensava, ela deve estar anestesiada. Talvez esteja pensando isso. Ela não chorou, porque como mãe ficou anestesiada. Isso aí depois vai vir para... Gente, ela permaneceu do mesmo jeito,
Desde o dia do velório até hoje, eu nunca vi a Angélica. Na sua simplicidade, com seu sorrisinho e com a sua simpatia. Isso é fé. Meu irmão, minha irmã, A fé que vence o mundo é essa. nós teríamos tantos outros testemunhos da comunidade para trazer para vocês. Mas como diz a palavra, eu encerro agora essa pregação, lá em Hebreus capítulo 12, quando diz assim: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Fique em pé. Vamos cantar mais uma vez essa música. Quais são as suas lutas? Quais são os seus combates? O que hoje você precisa, pela fé, proclamar Jesus o Senhor. Fecha seus olhos por um instante, põe a mão no teu coração. Quais são as suas lutas? O que são os seus desafios de hoje, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu matrimônio, no seu trabalho, numa realidade talvez de desemprego, numa situação de uma enfermidade que aos olhos humanos hoje é impossível. Diante dessa realidade, entrega para o Senhor. Proclame com fé. Proclame com fé essa realidade que você vive hoje. Jesus, Tu és Senhor dessa situação da minha vida. Eu quero, Senhor, proclamar com fé, porque eu creio que o Senhor cuida de nós. Hoje, como diz a palavra, eu quero lançar as minhas preocupações, as nossas preocupações. Eu quero lançar, meu Deus. Eu quero lançar sobre vós, pois é o Senhor quem cuida de nós. Por isso, meu irmão, proclama. Da minha família, Tu és Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Você vai pensar agora quais são as situações que você tem vivido na sua casa, quais são as batalhas, quais são os impossíveis, quais são os desafios, as lutas, as tempestades que você tem vivido, que hoje tem exigido de você fé. Sim, pela fé, o Senhor nesta tarde, Ele quer forjar a mim e a você a sermos homens e mulheres de fé. Pela luta, pelo sofrimento. Sim, meus irmãos, eu sei. Deus tem me forjado. Deus tem forjado o time. Deus tem forjado a nossa família a ser homens e mulheres de fé, a sermos uma família de fé. Pelas tribulações, pelos sofrimentos, pela luta, pelos combates que temos travados. Eu convido
convido agora a você, reze. Sim, reze. Reze com autoridade. Reze no poder do nome de Jesus. Para que verdadeiramente nessa tarde o Senhor conceda a mim e a você um batismo de fé. Diante das tribulações da sua casa, você vai proclamar: Jesus é o Senhor. Diante das tempestades que você está vivendo, proclame com fé: Jesus é o Senhor. Jesus, faz de mim, faz da minha família, faz da minha casa uma família, um homem, uma mulher de fé. Se você deseja hoje, sim, se você deseja hoje ser uma mulher de fé, ser um homem de fé, tome posse desta palavra. Lá em Efésios 6,16, a palavra diz: em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé. Empunhai o escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos incendiados do maligno. Sim, porque o inimigo de Deus quer tirar a nossa fé, quer tirar a fé da nossa casa, quer tirar a fé da nossa família e colocar na nossa mente: ah, isso não vai acontecer, o seu esposo não vai se converter, o seu filho não vai sair das drogas, a sua filha não vai sair da prostituição. Em nome de Jesus agora, renuncia, porque isso é palavra do tentador contra nós, contra você, contra a sua família. E você proclama agora, em nome de Jesus: eu renuncio todas as vozes do tentador, e eu vou empunhar o escudo da fé, em todas as circunstâncias, para vencer e apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Por isso agora cante. Maria Júlia quer falar? Cante agora, mais uma vez. Eu só gostaria que você lembrasse o que mais hoje tira a paz e a tranquilidade do seu coração. Você vai fechar os olhos agora. Você vai lembrar: é uma enfermidade, é uma pessoa, o que hoje está te preocupando. E você vai falar no seu coração, visualizando essa situação, você vai declarar o senhorio de Jesus. E diante dessa situação, diante dessa pessoa, diante desta sua necessidade, você vai falar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. É o Senhor. Se a tempestade vem, proclame: Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Levante seu braço e canta forte: Jesus